Hey guys, hoje nós vamos analisar a música Stay, do The Kid Laroi and Justin Bieber. Primeiramente, vamos começar aqui pelo título. Stay quer dizer ficar. Também pode ser permanecer. Ou seja, stay at home ou stay home. Stay still, ficar parado. Stay at school, ficar na escola. Então lembra que esse stay vai significar você ficar em algum lugar. Pode ser tanto em uma situação quanto estar fisicamente em algum lugar. Passando para o começo da música, nós temos I do. I do. Lembra que esse do significa fazer. Fazer alguma coisa, fazer algo. E você pode usar em mais diferentes contextos. Por exemplo, I do my homework. Eu faço o meu dever de casa. I do my homework. Do the cleaning, que seria fazer a limpeza, fazer a faxina e coisa do gênero. Então lembra que esse do, aqui do comecinho, I do, seria fazer, ou no caso, eu faço. Nós temos agora the same. I do the same. Esse the same que fala aqui um pouquinho mais na frente, seria a mesma coisa. The same. Ou seja, você pode falar a mesma escola, the same school, a mesma casa, the same house, o mesmo apartamento, the same apartment, o mesmo garoto, the same boy. Então você vai usar the same para falar que é a mesma coisa, ou seja, são coisas iguais, não tem mudança. Nós temos agora a palavra told. Told. Told é o passado do tell, ou seja, tell seria contar. E told seria contado, dito, algo do gênero. Então, no caso, eu posso I tell stories. Eu conto histórias. I told stories. Eu contava histórias. I tell my secrets. Eu conto os meus segredos. I told my secrets. Eu contei os meus segredos ou eu disse os meus segredos. Então lembra que told é o passado da palavra tell. Tell, contar. Told, contado, dito. Ou até mesmo falado em alguns contextos. Passando um pouquinho, nós temos never. Never significa nunca. Nunca tal coisa. Por exemplo, I never study. Eu nunca estudo. I never play. Eu nunca jogo. E coisas do gênero. E lá no finalzinho da primeira linha, nós temos would. Would. Esse would seria uma terminação mais para iria. Mas lembra que esse iria não seria de ir para algum lugar. Por exemplo, I would like. Eu gostaria. I would play. Eu jogaria. I would study. Eu estudaria. Só que além de ser essa terminação iria ou ria nas frases, would também pode ser faria, em alguns contextos, como é no caso aqui da música. Então, bem aqui ele repete novamente, I told you, e nós temos uma abreviação, I'd change. I'd change. Esse I'd é a forma contraída do I would, e nós juntamos com a palavra change. Change significa mudar, mudança, ficar diferente. Então, I will change. Vamos pegar agora só a palavra change. Change no contexto de mudar você pode fazer da seguinte maneira. Por exemplo, change my house. Eu vou trocar de casa. Change my car. Eu vou trocar de carro. Ou você ainda pode falar change schools. Eu vou mudar de escola e etc. Então você pode usar change para fazer esse tipo de mudança. Tá bom? Lembrando também que change pode significar um tipo de troco quando você está no mercado ou em alguma coisa que envolva dinheiro. Passando mais um pouquinho, nós temos new. New. Lembra que no inglês nós temos know, que significa saber ou conhecer. E new seria o passado. Ou seja, sabia, conhecia. Então, por exemplo, eu sei falar inglês. I know how to speak English. Eu sabia falar inglês. I knew how to speak English. Lá no finalzinho, nós temos outra palavrinha chamada could. Se vocês tiverem percebido, o término delas são iguais, LD. Então, would, could, could.
Esse could seria poderia. Então, por exemplo, eu poderia te ajudar. I could help you. Eu poderia estudar com você. I could study with you. Então, lembra disso. Passando mais um pouquinho, nós temos a palavra can't. Can't. Essa palavra can't significaria não posso. I can't find. I can't find. Ou seja, quando você usa o can't, você está dizendo que você não pode ou não consegue alguma coisa. Então, por exemplo, I can't study. Eu não posso, eu não consigo ajudar. I can't help you. Eu não consigo ajudar você. E vai sempre nesse contexto. Mas lembra que quando você está usando can't, você vai ter que eliminar a conjugação da frente para você ir falar direto. Por exemplo, como eu falei no exemplo anterior, I can't study ou I can't play. E vai sempre nesse contexto. Você não precisa colocar o to entre eles. Você vai sempre direto. Como está aqui na própria música. I can't find nobody else. I can't find. Analisando agora a palavra find. Find significa encontrar alguma coisa, encontrar algo. Então, por exemplo, encontrar o carro. Find the car. Encontrar a escola. Find the school. Encontrar você. Find you. E vai sempre nesse contexto. Quando você fala as, um adjetivo, e outro as, e a pessoa na frente, você está fazendo um tipo de comparação. Então, as good as you. Tão bom quanto você. As good as you. E já aqui, na última linha do primeiro parágrafo, ele fica repetindo. I need you to stay. I need you to stay. Lembra que need seria precisar. Precisar de alguma coisa, precisar de algo. No caso aqui ele repete. I need you to stay, I need you to stay. Eu preciso que você fique. Eu preciso que você permaneça. Hey, e vai seguindo a música. Então, lembra dessas pequenas diferenças que acontecem quando você está falando qualquer outro idioma. Quando você vai traduzir as palavras isoladas, elas acabam que tem um contexto. E quando você traduz elas como um conjunto, elas podem ter outro contexto. Por isso é sempre importante trabalhar a adaptação. Já aqui ele começa I get drunk. I get drunk. Get drunk é quando você fica bêbado. I get drunk. Você bebeu tanto que você está bêbado. I get drunk. I get drunk. Ele vai seguindo. Wake up. I get drunk. Wake up. Wake up seria acordar. Ou acordado, despertado. E no final, ele finaliza com I'm wasted. Wasted seria quando você bebe muito, você fica ou de ressaca. E no velho bom brasileiro, né, você fica doidão. De tanto que você bebeu, você perde a noção das coisas. Então, wasted nesse caso aqui pode ser bêbado, desorientado pela bebida ou muito doidão por conta da bebida, tá? E nós temos no final aqui a palavra still. Still seria ainda. Então ele fala, I'm wasted still. Eu ainda estou bêbado, eu ainda estou doidão, ainda estou desligado, e etc. Vai sempre nesse contexto. Mas uma coisa importante que eu sempre ressalto nas aulas é que uma palavra pode ter vários significados. Nesse caso aqui, ele fala I realize the time that I wasted here. Realize seria perceber alguma coisa. Então, eu percebo você, I realize you. Eu percebo que você não quer falar comigo. I realize you don't want to talk to me. Então, você pode usar realize nessa questão de você perceber alguma coisa. Mas lembra que se for realizar alguma coisa, você vai usar a palavra accomplish. Accomplish something. Já bem aqui no segundo parágrafo, quando ele fala wasted, ele já não vai querer mais dizer que ele está bêbado ou que ele está embriagado ou coisa do gênero. Porque nesse contexto ele está falando sobre time. Time. Então, a gente wasted time, ou seja, a gente pode perder tempo ou desperdiçar tempo. Então, nessa segunda linha ele fala, I realize the time that I wasted here. Eu percebo que o tempo que eu desperdicei aqui, ou o tempo que eu perdi aqui. E ele vai continuando na terceira linha. I feel like you can feel the way I feel. Feel like seria quando você entende ou você compreende
que aquela pessoa ou aquela coisa. Ou você pode abrasileirar a tradução e falar: eu sinto como se você não conseguisse sentir da maneira que eu sinto. Então, vamos analisar a palavra feel. Feel seria sentimento, sentir, o sentimento em si. Então, você pode falar, por exemplo, eu estou me sentindo mal hoje. I'm feeling bad today. Eu estou me sentindo bom hoje, ou bem. I'm feeling good today. Eu me sinto feliz. I feel happy. Eu me sinto triste. I feel sad. Você pode usar sempre nesse contexto. E nós temos a palavrinha way. Way seria a maneira de alguma coisa. A maneira que você faz alguma coisa. Ou no contexto aqui, a maneira que você sente aquela coisa. Então, I feel like you can feel the way I feel. É como se, ou eu sinto como se você não conseguisse se sentir da maneira que eu sinto. Basicamente, você não corresponde ao meu sentimento. E ele finaliza o segundo parágrafo dizendo: I'll be fucked up if you can be right here. Primeiro vamos pegar esse I will. I'll é a abreviação de I will. I will. Ou seja, I will tal coisa. Lembra que esse will significa uma ação que você vai fazer no futuro ainda, mas ainda não é certa. E ele continua: I will be fucked up. Fucked up é quando você está fudido, quando você está fazendo alguma coisa que está te prejudicando. Então você está fucked up. Ou quando alguém está fazendo alguma coisa ruim com você. Então essa pessoa fucked up with you. Bem aqui ele fala if. If, por sua vez, já é uma suposição. Se, ou por acaso, ou tal, até pode ser interpretado como um talvez, dependendo do contexto. Então, if, se. Então, por exemplo, se tiver aula hoje, eu vou. If have class today, I'll go. Ou se você for, eu vou. If you go, I will go too. Então, lembra que esse if é mais para você fazer um tipo de suposição. E ele continua: You can be right here. Esse right here seria aqui, ou onde a pessoa está naquele momento. Então, ele fala: I'll be fucked up if you can be right here. Eu vou estar fudido se você não conseguir estar aqui. Analisando a letra completa da música, nós temos: I do the same thing I told you that I never would. I thought I'd change even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you stay, need you stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted here. I feel like you can't feel the way I feel. Oh, I'll be fucked up if you can't be right here. Eu faço a mesma coisa que disse que eu nunca faria. Eu disse que mudaria, mesmo sabendo que nunca poderia. Eu sei que não consigo encontrar ninguém tão bom quanto você. Eu preciso que você fique, que você fique. Eu fico bêbado e mesmo acordado eu ainda estou bêbado. E eu percebo que o tempo que eu perdi aqui, eu sinto que você não consegue se sentir da mesma forma que eu sinto. Eu tô fudido se você não puder estar aqui.